Olá, sou a Bibiana Fortes, médica otorrinolaringologista, sou formada pela Faculdade de Medicina da Federal de Santa Maria, fiz a residência no Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos em São Paulo, tenho mestrado pela Universidade de Passo Fundo, trabalho atualmente apenas na cidade de Passo Fundo e sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo e da Universidade Federal Fronteira Sul. O que me levou a fazer medicina, na verdade, foram aquelas aptidões que eu acredito que é como as pessoas costumam escolher o seu curso de graduação, que é o que eu gostava mais no colégio. Só que eu vi que eu tinha um envolvimento maior com a área da saúde e acabei indo fazer farmácia na Federal de Santa Catarina. Eu cursei 1 ano e meio e fiz estágio, então eu já fui para a prática desde o começo e ali eu percebi que eu tinha pouco contato com o paciente. Aí acabei desistindo, fiz cursinho e aí eu entrei no curso de medicina. Sobre os desafios na minha área profissional foi a questão de eu ir morar longe dos meus pais. Então meus pais moravam em Florianópolis, eu me mudei para a cidade de Santa Maria. Então eu abdiquei de momentos importantes, de comemorações, de aniversários ou situações mais delicadas que eu poderia estar perto da minha família, assim como do meu namorado ou noivo, que é o meu atual marido. O que mais me motiva a trabalhar na área da saúde é o atendimento com os pacientes e resolver o problema do paciente. Então, às vezes, o problema, por mais simples que seja, do ponto de vista técnico, é um problema para ele e tu resolver e tu ter esse feedback bom é o que acaba sendo mais gratificante. O que mais me encanta na minha profissão é que a minha área, ela me permite atender desde bebê até o idoso e eu tenho uma paixão por atender criança, principalmente depois que eu virei mãe. Inclusive, era um receio que eu tinha quando eu voltei a trabalhar, se eu ia ter condições de operar uma criança de novo, e eu percebo que não, hoje eu tenho mais vontade ainda, eu trato com maior carinho. E porque no meu dia a dia, o meu atendimento não é só consultório, eu tenho consultas, eu tenho exames que eu faço dentro do consultório e eu tenho a vida cirúrgica. O que eu mais prezo durante o atendimento é o que eu gostaria de quando eu fosse paciente, é a questão da ética, e a empatia. Então você se colocar no lugar do paciente, como eu comentei, o paciente às vezes é um problema simples, fácil pra gente resolver, mas é o maior problema do paciente naquele momento. E a transparência, você indicar o melhor tratamento, o tratamento mais correto, conversar com o paciente, expor as opções e não ficar focado só num tipo de tratamento. Então é a ética, a transparência e a empatia. Hoje as mulheres estão avançando cada vez mais na medicina. Eu, como comentei, sou professora, a gente percebe que em algumas turmas prevalece mais o número de mulheres do que de homens, Então elas estão conquistando isso e elas estão conquistando com louvor, estão desempenhando bem a função, mas ainda existe um preconceito em algumas áreas. Então algumas áreas que a gente lembra como as áreas mais masculinas, principalmente as cirúrgicas e outras, ainda tem um certo preconceito, mas elas também estão entrando e desempenhando bem. Como eu concilio ser mulher e um ser profissional, eu acho que para mim eu responderia como ser mãe e o meu ser profissional ser médica. Porque eu acho que esse foi um dos maiores desafios que eu tive até hoje, que foi ter o bebê, ter o meu filho e ter que voltar a trabalhar. Infelizmente a gente não pode se dar o luxo de parar muito tempo, de ter uma licença de maternidade estendida, Então eu ter que voltar a trabalhar e largar um bebezinho em casa, isso ainda hoje, que ele já tem 1 ano e meio quase, para mim é um pouco doloroso. Você se sente culpada porque você não está com ele, mas se você está com ele e você trabalha menos, você se sente culpada por você não estar tocando a tua vida profissional, que é uma coisa que eu prezo muito. Sobre meus planos para o futuro, eu ainda desejo aumentar a minha família, de repente ter mais um filho, continuar no academicismo, desenvolver mais projetos junto com meus estudantes e, como todo médico, continuar estudando, fazendo especializações, porque a gente precisa manter esse estudo, esse aprimoramento constante.